Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vídeo pós-jogo Goiás e Volta Redonda e Goiás, que aconteceu na data de ontem. E o Goiás, infelizmente, mais uma vez, peca nas finalizações e sai de campo apenas com um empate em um jogo, né, que prometia ser um jogo de 3 pontos. O Goiás fez um primeiro tempo razoável, né, um primeiro tempo um pouco mais, um pouco inferior ao segundo tempo. O Goiás conseguiu ser melhor do que o Volta Redonda nos dois tempos, mas pecou mais uma vez na tal finalização. Se na última entrevista coletiva, né, o repórter Vitor Pimenta perguntou ao técnico se treinavam finalizações, esse jogo, né, serviu para mostrar que aparentemente não treinam. A bola ficou nos pés do Goiás. O Goiás finalizou 25 vezes, incríveis 25 vezes, e não conseguiu botar nenhuma bola dentro do gol. Ontem na partida, o time um pouco mais agressivo no segundo tempo, após as mudanças, a entrada do Rato deu um pouco mais de dinâmica para o Goiás conseguiu chegar bem ao ataque. O Jajá, praticamente 2 bolas para decidir o jogo, 2 bolas na trave. O Goiás ontem também faltou um pouco de sorte, mas eu gostei do Goiás no segundo tempo, um time propositivo, um time que encurralou ali o Volta Redonda no seu campo de defesa, porém também momentos do jogo ali, do final do segundo tempo, a gente acabou fazendo aquele jogo suicida, né? Ficou aquele jogo sem meio campo, onde os dois times atacavam e ali a qualquer momento um time poderia decidir o jogo. Ontem gostei da partida do Lucas Ribeiro, né? O zagueiro firme ontem, fazendo o correto, no momento que viu que tomou um contra-ataque, que o Messias, por ser muito lento, um jogador extremamente lento, não chegaria a bola. O Lucas Ribeiro usou a cabeça, fez a falta no momento certo, matou a jogada. Então eu gostei da postura da zaga ontem, principalmente na questão inteligência. Se eu não ganho na corrida e eu tenho a opção de matar a jogada, por que eu vou deixar o jogador avançar e fazer o gol? Foi inteligente. Para mim, uma ótima partida ontem, né, do sistema defensivo, mas principalmente do Lucas Ribeiro, que ontem não perdeu absolutamente nada. Foi um jogador que conseguiu, inclusive, ajudar lá na frente, né, deu bons passes, né, até me encabulei com a qualidade dos passes que ele conseguiu conectar com o ataque. Então gostei muito da partida do Lucas Ribeiro. Não foi o melhor jogador da partida para mim, foi mais uma vez o Lepo, que conseguiu jogar tanto de ponta esquerda, de lateral esquerdo, quanto de lateral direito, quando precisou. Gostei muito do momento em que o Mancini fez a mudança, né, de trocar os dois laterais, colocou o William Lepo, que vinha jogando na direita, para jogar na esquerda, e colocou o Caito no jogo, que acho que melhorou muito o time do Goiás, a mobilidade. O Caito entrou bem, né, o Rato entrou muito bem, conseguiu fazer o que estava faltando ali, né, conduzir a bola até o ataque. Mas algumas coisas no Goiás não mudam, né? A questão do gol. O Goiás, quando tem um problema defensivo e tem problema no ataque, quando resolve um, outro problema começa a assombrar de novo. Ontem, 25 chances, o Goiás não conseguiu botar uma bola no gol. O Wellington Matheus entrou, perdeu talvez uma chance assim incrível a bola que ele isolou, né, sozinho. O Rato de fora da área, que falta para o Goiás essa questão, finalizar fora da área. O Rato fez isso, finalizou, o goleiro fez uma defesaça que sobrou nos pés do Wellington Matheus em posição legal e acabou isolando a bola ali, que poderia ter definido o jogo, né? Poderia ter sido os 3 pontos, e infelizmente não aconteceu. O time do Goiás peca muito nisso, né? O time parece que realmente não treina finalização. Um jogo finaliza 4, na outra finaliza 25, mas nenhuma consegue colocar dentro do barbante, né? E vai se tornando uma situação muito incômoda, né? O Goiás vem, acho que de 3 empates seguidos contra a Ferroviária, o jogo na mão, 0-0, 1-0 para o Goiás até os 46 minutos do segundo tempo, onde o Goiás toma um gol, né, no final do jogo. O Goiás muito melhor no jogo. Aquele jogo em si, a gente viu que o técnico acabou arrebentando a partida, mas saímos com um pontinho. Depois, contra o Atlético, o time chuta 4 bolas no gol, jogou praticamente o jogo inteiro, né, sem agredir o adversário. E nesse jogo, que a gente precisava ver era isso: agredir o adversário, não jogou mal, né. Em outras situações eu elogiaria muito essa partida do Goiás. Mas nessa situação de que a gente já está chegando, né, na reta final do campeonato, em que precisa vencer, os 3 pontos se tornam muito importantes. Hoje tem Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. O Goiás pode cair para a 3ª posição do campeonato, né, pode perder a posição para o Atlético Paranaense. A gente sabe que vai ser muito difícil recuperar
Isso aí, apesar de que tem confrontos com Criciúma e Atlético Paranaense também. Criciúma fora de casa, o Goiás enfrenta, jogo de 6 pontos. Depois enfrenta o Atlético Paranaense dentro de casa, também jogo de 6 pontos. O que vai dificultar muito a vida do Goiás é esses confrontos. O Goiás precisa agredir um adversário que é muito melhor tecnicamente e o Goiás precisa se organizar. O Goiás não tem um time ruim. Eu acho que falta um capricho a mais. Né? A gente vê aí que nessa partida o Goiás não teve um time ruim. No geral, eu acredito que tenha sim. Até porque quando precisa acaba peidando, né? Mas nessa partida não teve um time ruim. O time foi bem pra caramba. Né? Se tivesse feito o gol, talvez a gente poderia estar falando aqui que era uma das melhores partidas do Goiás, mas a gente tem que lembrar que o adversário é o Volta Redonda, é um time que não costuma oferecer tanta dificuldade para os adversários, né? E o Goiás sofreu muito mais jogando com Volta Redonda dentro da Serrinha do que fora de casa. O jogo aqui acho que 2-1, se eu não me engano. O Goiás sofreu muito para ganhar esse jogo no contra-ataque, sofreu muitos contra-ataques do Volta Redonda e lá o Goiás conseguiu ser praticamente o mandante da partida. O Goiás conseguiu agredir muito, jogando sempre no campo de ataque do Volta Redonda. Mas é isso. Vamos ver aí o que o Wagner Mancini vai fazer. Não temos movimento nenhum, né? A torcida pede muito e na raiva a gente acha que o Mancini perdeu a mão, o Lucas Andrino merece ficar, mas aparentemente a diretoria não demonstra que vai trocar o comando técnico do Goiás, né? Chegando agora na reta final, ao que indica é isso. Vai chegar coach, vai chegar isso, vai chegar aquilo, mas a chegada de um novo treinador no momento não é comentada nos bastidores do Goiás. A diretoria segue blindando o Lucas Andrino e Mancini e acredito que a gente vá com eles até o final do campeonato e seja o que Deus quiser, né? O que resta para a torcida é torcer para que o Mancini encontre a mão. Lembrando que no último campeonato, os últimos 7 jogos do Mancini foram perfeitos, né? E que ele possa fazer de novo essa mágica, né? Tirar aí da cartola 7 partidas boas, né? Como ele fez no ano passado, para poder botar o Goiás na Série A. A Série A agora fica cada vez mais próxima, o campeonato se afunilou muito, né, e muitos times chegaram. Nós vamos ter aí 4 vagas para aproximadamente 9 times. Né, então, a depender da rodada de hoje, né, caso o Atlético Goiano vença, para o Goiás fica um pouco mais tranquilo, porque depois joga com o CRB dentro de casa e tem alguns desfalques. Vou confirmar, o Brian já é desfalque, porque foi expulso. Acredito que tenha mais desfalques, vamos ver. Acho que o Goiás perdeu 2 jogadores, que agora no momento eu não vou lembrar quem que é, mas o Goiás vai com 2 desfalques aí importantes, né? O Brian, que vinha fazendo um bom meio campo ali, mas mais uma vez jogando errado. Mais uma vez jogando errado, a gente vê que fica meio que irritado, faz aquela falta besta ali, acaba soltando o cotovelo no adversário, porque irrita. Não é a dele jogar de ponta, né? E vem colocando ele de ponta. O Mancini tem que entender que algumas coisas não adianta remar contra a maré. O cara é meio campista, clássico, joga ali no meio campo, poderia estar ajudando o Goiás de uma melhor forma, mas infelizmente o Mancini vem mais uma vez colocando o cara de ponta direita. Né? Isso mostra que a incompetência do Lucas Andrino, que eu volto a falar que ontem em coletiva, lá atrás, quando ele justificou que não contrataria mais ninguém, inclusive o Mancini apoiou ele falou o seguinte: nosso time é um time bom, nós não precisamos de peça, o jeito que tá ótimo, e isso pronto, acabou. Ontem ele já caiu na própria mentira. Ontem, durante a coletiva, ele falou assim: nós não contratamos por conta do nosso orçamento financeiro responsável, blá, blá. Ou seja, mentira. Lá atrás você não falou em orçamento, não. É mentiroso. Você começou a falar em orçamento quando você viu que não conseguiu trazer as peças necessárias. Aí você começou a lembrar do orçamento, até porque se tivesse boas peças, o Goiás teria contratado sim, até porque abriu o cofre para poder contratar o Rato. Então, sim, começa a usar justificativas que lá no final do ano talvez ele fale, né, que não trouxe jogador por conta do orçamento do Goiás, o que não é verdade. O que não é verdade foi por conta de incompetência, que ele não deu conta de ir no mercado e buscar bons jogadores. Até porque o que ele trouxe não resolve o problema do Goiás. O Wellington Matheus não joga, o Jajá, infelizmente, não consegue se firmar, nós não temos pontas, falta um zagueiro de qualidade, os meio-campistas aí, tudo bem, agora no final do campeonato, que aparentemente encaixou. Lateral a gente não tem, né? A gente vê ali, a gente tem um ótimo lateral que é o Lepo, mas para a lateral esquerda o Moraes e o Lovati ali fica naquela guerra de quem é mais ruim um que o outro. Então a gente não consegue ter, né, uma qualidade ali na lateral esquerda. Então assim, o time está todo no tranco e barranco. Né? Então isso é culpa da diretoria de futebol que não deu conta de contratar. E agora muda o discurso. Né? Assim como o Mancini quer mudar os discursos nas coletivas. Mas é isso. Né? A partida de ontem foi basicamente isso.
O Goiás muito melhor dentro da partida, poderia ter vencido de 1, 2, 3 gols. A bola, infelizmente, não entrou. E, infelizmente, o Goiás acabou aquele fator sorte. O Goiás sempre teve muita sorte nas partidas, era pênalti, era expulsão, a bola entrava de qualquer jeito. E hoje, infelizmente, a Série B mostra que vai cobrar do Goiás mais competência e menos sorte. Então, se quiser ganhar partidas contra o CRB, agora precisa ir para cima, precisa amassar o CRB, buscar esses 3 pontos, porque mais um empate, eu acho que o Goiás dá adeus aí à zona de classificação para a Série A, né? Porque os outros times estão chegando forte. Faltando 8 partidas, o Goiás precisa de aproximadamente 4 vitórias dentro das 8 partidas e tem que fazer isso, potencializar dentro de casa os jogos, porque fora de casa são jogos difíceis que o Goiás, né, parou de vencer, apesar de ser o melhor mandante, vinha fazendo isso no primeiro turno, no segundo turno não consegue sair com os 3 pontos. No mais, o próximo jogo na próxima terça-feira às 9h30 da noite contra o CRB, espero que o Goiás consiga vencer e começar a caminhar melhor nessa reta final da Série B, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e durante a semana eu volto trazendo as melhores novidades dos bastidores do Goiás para você, tá bom? Peço que siga, comenta, compartilhe esse vídeo para que a gente possa sempre estar vindo aqui falar de Goiás, que é um prazer, né? E trazer informação para você que está aí do outro lado da telinha, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.